Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional UNIT. Todas as segundas-feiras nós sempre trazemos um tema super importante aqui dentro da sua área de formação ou de áreas de formação, porque como a gente sempre tem dito, todos os temas de alguma forma impactam aí no seu processo de aprendizagem. E quando a gente fala competências, habilidades, o mercado hoje é muito exigente com relação às habilidades que você desenvolve dentro do seu processo de formação. Será que aquilo que eu aprendi no meu curso só me basta? Posso garantir que realmente as competências, habilidades de formação de vários temas que foram debatidos aqui, hoje eles interagem entre vários cursos que nós desenvolvemos dentro do centro universitário. Por que você está falando dessa forma, professor? Porque a gente tem percebido aí de mais de 70 programas gravados, o quanto tem uma interação entre as áreas. Aluno da pedagogia conversando com aluno da psicopedagogia, lá das engenharias, enfim, é sempre muito relevante quando a gente sempre está dentro de um debate e o tema, de alguma forma, tem uma contribuição aí no seu processo de formação. E é interessante, nesses quase 2 anos de programa, o quanto que a gente tem trabalhado temas que muitas vezes é de desconhecimento de algumas áreas e quando a gente começa a entrar dentro do debate, a gente percebe que, de alguma forma, a contribuição desse processo tem ali dentro da sua área de formação uma grande valia no processo de empregabilidade. E a gente também tem visto muito aqui a questão do que isso de fato tem refletido aí no mercado de trabalho. Porque muitas das profissões, muitos dos temas, às vezes a gente começa a entender, poxa vida, mas eu não entendia que isso aqui também empregava de tal forma. Esse é o debate, esse é o assunto, esse é a intenção, trazer para você o conhecimento através de personalidades, pessoas que estão na prática, desenvolvendo, atuando ou muitas vezes processando a informação e colocando aí para vocês todo esse processo de aprendizagem. Como é que isso é possível? Isso é possível porque a Escola Superior de Educação, ela tem um compromisso não só com a sua formação, mas de que forma que você vai estar preparado, de que forma que você, enquanto egresso, tem um vínculo com o mercado e conhece a sua área de atuação. Então, fica muito claro que a preocupação dessa escola é realmente criar, desenvolver competências e habilidades aí no seu processo de formação. Um agradecimento especial a todos os nossos polos de apoio presencial, porque isso só não seria possível se não tivéssemos vocês aí na ponta. Estamos falando hoje aí mais de 700 polos no Brasil e mais de 25 polos no exterior. Um agradecimento especial a todos os nossos alunos, egressos e principalmente você, colaborador, pessoal que está por trás de todo esse processo para que a gente possa desenvolver. O programa Competência e Empregabilidade vai ao ar todas as segundas-feiras às 17h15 e a transmissão reprise nas terças-feiras pela IES TV, TV Profissão e pelos canais de streams daí do Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Feito a introdução do nosso tema, vamos tratar de fato o tema de hoje. O tema de hoje é muito interessante porque a gente traz um historiador da área, vamos tratar a questão da história, a saúde ou a saúde na história, como acharem melhor, mas a questão é saúde e história, dois processos que andam junto. Saúde, nós temos um médico aqui para falar um pouquinho desse processo de saúde, a questão em que momento que o processo da história, porque hoje a gente tem um cenário, mas para chegar nesse cenário, nós temos que entender um pouquinho como é que isso desenvolveu lá no passado. As histórias, elas têm um histórico, elas têm uma questão de cultura, elas têm uma questão de vivência, tem o presente, tem o futuro, mas tem o passado. Assim se faz história. E temos nosso polo de apoio presencial, que nós trazemos aqui sempre porque isso só é possível se você aí no polo
tem desenvolvido as habilidades, as competências com os nossos egressos. Mas a gente tem que chamar de fato o grupo, os responsáveis por todo esse processo. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que aceitaram nosso convite e a professora Valéria Pilhão, mais uma vez, professora coordenadora aqui da Linguagem e Sociedade. Professora Valéria, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vinda ao Competência e Empregabilidade. Obrigada, professor Sidney. Boa tarde a todos e a todas. Uma boa tarde especial aos nossos convidados, ao Kim, que é responsável pelo Museu de História da Medicina do Paraná, da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, ao Carlos Metto, que daqui a pouco nós vamos apresentar, que é um médico, historiador egresso da Uninter, e o nosso polo, a Marcela de Fátima, que é do polo de Jundiaí, que estará aqui conosco, conversando sobre um tema muito pertinente, que é o de História e Saúde. Porque, veja, professores e nossos alunos e alunas, quando a gente fala em condição humana, e toda a história humana é também a história da nossa condição biológica, toda a história da nossa saúde, né? E é muito interessante a presença do nosso egresso aqui hoje, porque ele, como primeira graduação de medicina, faz a segunda graduação em história, e eu vou até já lançar a pergunta aqui, né? Por que ele foi fazer essa trajetória, saindo da medicina e indo para a história, para dialogar, para a gente começar a conversar sobre um tema que é da nossa vida. Não é um competências em empregabilidade para historiadores, é para todos nós, porque falaremos da nossa condição, né, de humanos. Professor, e aí, doutor Carlos, até vou dar um spoiler aqui para você, professora Valéria. Na sexta-feira, a gente tem aquele programa Conversa com o Reitor, né? Uhum. E aí eu conversando com ele na sexta-feira, ele estava perguntando do programa, como é que... Aí eu passando o tema para ele, ele falou assim, mas o que o doutor Carlos tem a ver com história? Eu falei, na segunda-feira, Reitor, eu vou conversar com ele, depois eu te passo detalhes. O reitor está sabendo que você está aqui hoje, tá, doutor Carlos? Mas, feitas devidas agradecimentos, né, professora? Então, vamos começar chamando Marcela, seja bem-vinda aí do Polo de Jundiaí. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, por poder participar, poder falar um pouquinho em nome dos polos. Bom, Pode falar, por favor, Marcela. Eu falo em nome da frente dos polos, né? Eu trabalho com a orientação pedagógica dos alunos, auxilio as meninas da recepção no atendimento ali ao público, atendimento aos alunos em dúvidas de secretaria mesmo. É isso. Muito bacana, né? E aí, quando a gente sempre traz, como a gente está falando aqui nos bastidores, nós validamos sempre esse processo com o Polo, Marcela, porque, de fato, o egresso, o discente, nós fazemos ensino à distância, mas estamos sempre presentes, mas não estamos na forma física. Vocês, quando estão aí no Polo de Apoio Presencial, de fato, é aquele momento que vocês estão com assinatura, com o processo da Uninter aí na ponta. Muito obrigado. Doutor Carlos, por favor, doutor Carlos Meton de Alencar, seja bem-vindo. Obrigado. Uma breve apresentação, então. Eu sou médico clínico, pratico aqui em Jundiaí, moro e trabalho em Jundiaí, e realizei um curso de Direito Sanitário na Unicamp. E aí percebi a importância da saúde como um processo histórico e como as ações em saúde e o acesso aos recursos de saúde é uma construção histórica que deve ser valorizada. Então, eu senti a necessidade de fazer esse curso, que eu concluí no ano passado. Então, basicamente, em breves palavras, eu quero entender a saúde da população como um processo histórico, o acesso aos recursos de saúde também, incluindo o SUS, mais recentemente, né? E aí eu tenho trabalhado com bancos de dados, com registro de óbitos
paroquiais do século XVII e do século XVIII. A intenção é entender, é compreender como é que era a saúde e o acesso aos serviços daquela época também. É um trabalho de demografia histórica e eu me aproximei, então, do serviço do departamento do NEPO, da Unicamp, que é o Núcleo de Estudos da População, que eles têm realizado um importante trabalho nessa compreensão. Muito bom, né, professora? Quando você vê, eu sempre digo assim, quando a gente fala competência e habilidade, um médico poderia lá estar preocupado com a sua residência, com o seu doutorado, pós-doc, mas além da medicina, que já é um processo aí de disciplina, foi querer entender um pouquinho da saúde. Mas nós temos um médico, mas temos um historiador, né? Que a professora apresentou ali, que de fato trabalha num ambiente hospitalar, num espaço que é um museu, que já confesso aí, professor Kim, que eu já estou achando interessante, porque eu não sabia dessa história que dentro do espaço, na Santa Casa de Misericórdia, a gente está falando assim de... a Santa Casa hoje tem vários espaços, eu até queria que o professor depois contasse um pouquinho se esse momento é um processo da Santa Casa onde o senhor atua, ou isso tem esse movimento, a questão de museus a nível nacional da Santa Casa. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, eu agradeço o convite, né? Então eu gostaria de comentar um pouco sobre a minha trajetória, né? Eu sou formado em História e eu acabei fazendo uma pós-graduação em Museus, Galerias e Arquivos, e desde a minha trajetória, desde a universidade, eu sempre tive interesse, né? Pelo que se chama pela cultura material, ou seja, pelos objetos. E eu pensei, como que nós podemos contar histórias pelos objetos? E por isso eu acabei, digamos assim, fazendo algumas pesquisas, entrando em iniciação científica e processos, e estudar um pouco de arqueologia. E pasmem, como eu fui cair no Museu da Medicina, certas questões é bem interessante, porque antes de eu me formar, eu acabei fazendo um intercâmbio para Portugal, e lá eu fiz uma disciplina de arqueotanatologia e osteologia, ou seja, é a arqueologia que trabalha com a morte e com os registros dos ossos, ou seja, ósseo, ou seja, através da saúde e das marcas que nós, digamos assim, que deixam nos ossos, né? Então, pensando assim, eu já fui me aproximando, nossa, como a saúde chega em um ponto para além do que a gente imaginou, ou seja, de enfermagem, medicina, esses cursos tradicionais, ou seja, como arqueologia, como antropologia, como história conseguem trabalhar com isso, né? E atualmente estou fazendo um mestrado em antropologia e arqueologia, seguindo um pouco nessa área, né? E além disso, me formando, busquei uma das minhas primeiras colocações profissionais e foi de estar e conseguir ser assistente de curadoria e historiador aqui no Museu da História da Medicina do Paraná, na Santa Casa. Então tem uma trajetória bem interessante e peculiar. Obrigado. Obrigada a todos, novamente, a todas. Bom, vou começar direcionando uma pergunta para o Carlos, que falou já dos seus estudos sobre o século XVI e o século XVIII. Então, vou partir dessas suas inquietações, Carlos. O que suas pesquisas têm se revelado sobre esse momento da história brasileira em que boa parte da população não era considerado pessoa no sentido de ter direitos, né? Então, vamos pensar que entre o século XVI e o século XVIII nós estamos com boa parte da nossa população na condição de escravizados. O que os teus dados revelam sobre esse processo histórico? Que é longo, 2 séculos é bastante coisa. Na realidade, eu tenho trabalhado século XVII e século XVIII e século XIX, me desculpem. Mas, de qualquer maneira, eu tenho feito esse comparativo entre o estado de saúde das pessoas escravizadas, das pessoas administradas também e das pessoas livres. E eu, embora seja um trabalho inicial, eu tenho percebido, eu tenho tido resultados surpreendentes. Por exemplo, em relação à mortalidade infantil, que é muito alta em todos os grupos humanos daquela época, mas aparentemente, o que pode surpreender, a mortalidade infantil das pessoas escravizadas era menor do que as pessoas livres. E como é que eu poderia explicar isso? As crianças escravizadas, elas teriam recebido um cuidado de
investimento numa futura mão de obra. Então, elas teriam uma condição de vida superior aos outros moradores da zona rural de Jundiaí. Claro que é um recorte muito limitado, mas que me trouxe uma surpresa muito grande em relação a isso. Eu tenho percebido também uma diferença importante em relação ao gênero. As causas de mortes em relação a mulheres e homens, o que é já esperado, as mortes violentas entre os homens, as mortes no parto também eram bastante frequentes. Então, são diversos dados que eu teria o maior prazer de apresentar com mais detalhes no futuro. O Carlos, aproveitando então isso que você está trazendo de diferenciação entre gêneros, por exemplo, você falou que o seu recorte está mais na região de Jundiaí. Fala um pouco das suas fontes. Afinal de contas, fontes para historiadores são bem importantes. Sim, exatamente. Eu tive o acesso aos dados da Cúria de Jundiaí e do Museu do Centro Cultural de Jundiaí. E eles têm livros de batismos, de óbitos e de casamentos, de pessoas escravizadas, livres, administradas. Então, eu tenho trabalhado há mais ou menos 1 ano com esses registros. Essa é a minha fonte primordial. Eu quero também associar com registros de terra, né, de doações, enfim. Mas eu precisaria mais tempo para elaborar esse trabalho. Muito, mas é isso, né? Uma fonte vai puxando a outra e a gente vai delimitando os nossos projetos de pesquisa. Puxando um pouquinho o gancho do que o Carlos falou sobre as fontes, quer dizer, o Kim é um cara que trabalha com fontes, né? E foi para essa especialidade da história exatamente por isso. Com que fontes que você trabalha aí no museu nesse atual museu, Kim? Bom, é interessante pensar justamente complementando um pouco da pesquisa e pensar como eu posso contribuir para a pesquisa do colega, né? Justamente pensando assim, que as Santas Casas são uma irmandade, ou seja, por que são uma irmandade? Elas eram feitas por irmãos que contribuíam um valor anual criando um caixa único, digamos assim, para a instituição de saúde. E esse caixa único abordava todas as necessidades da instituição. E, bom, é interessante pensar que a maioria dos hospitais da Santa Casa são chamados de hospitais de caridade, porque justamente era uma ação de caridade a partir dos preceitos de misericórdia cristão de apoio ao próximo, ou seja, no próprio estatuto de criação da Santa Casa, que normalmente se chamam compromissos, ou seja, essa é uma fonte que nós trabalhamos ali na Santa Casa de Curitiba, no próprio compromisso inaugural dela, de 1852, ela diz que todos os irmãos teriam direito à assistência, ou seja, à saúde, tanto como um plano funerário, além de seus familiares e de seus cativos, escravos, administrados e o que é que fosse. Então é bem interessante que no próprio compromisso, isso para os irmãos. E para as pessoas, digamos, a população em geral, também teriam esse acesso, porque, como eu comentei, como era um hospital de caridade, era um apoio geral. Então é bem interessante que os próprios, digamos assim, as próprias famílias que tinham seus irmãos acabavam tratando os seus escravos e tudo mais lá na Santa Casa, né? Além disso, nós temos os livros que são de entrada e saídas de pacientes, ou seja, justamente quando ele entrou, quando ele saiu e quais eram seus diagnósticos. Mas o mais interessante é que, além de diagnóstico, tem qual que é a filiação, qual que é a naturalidade, qual bairro ou município morava, qual era a sua profissão e quanto tempo, ou seja, ficou internado e qual era a causa, e caso tenha alguma observação, uma observação. Então é muito interessante que tem como fazer levantamento naturalmente estatísticos de como se está se desenvolvendo a população em um determinado período, quais eram as doenças que mais acometiam a população em certos períodos. Então tem informações assim muito essenciais e importantes que conseguem agregar valor nessa pesquisa de vários profissionais, tanto da área da saúde como da área, digamos, cultural, das ciências humanas. Então, tem muito como concatenar a multidisciplinariedade nessas fontes históricas, pois, nossa, é fantástico. E, além disso, nós temos os relatórios anuais
da Santa Casa, né? Como eu trabalho ali na Santa Casa de Curitiba, é interessante alguns relatórios. Então, por exemplo, em 1922, nós temos um relatório que diz que foram realizadas 150 cirurgias, e algumas delas no público masculino, no feminino. É interessante que isso é em 1922, né? Hoje a Santa Casa realiza 150 cirurgias em uma semana. Lá foi o que foi realizado no ano inteiro. 3.000 atendimentos no ano inteiro. Hoje, nossa, 3.000 atendimentos é da mesma maneira, na semana. Então, de toda essa maneira, concatenando as fontes, tem como entender qual que é o desenvolvimento tanto da área da saúde, como o desenvolvimento urbano, como o desenvolvimento das técnicas de medicina e enfermagem, o que é que seja. Então, são fontes bem importantes para vários profissionais trabalharem. Kim, deixa eu fazer duas perguntas de curiosidade, claro, Sidney. professor. Ele falando, agora eu fiquei pensando, aqui em Curitiba, Kim, a partir de que, desde quando você tem esses registros são catalogados? E a outra coisa isso está em plataforma digital ou é físico? São duas curiosidades agora. Primeiramente, a Santa Casa de Curitiba aqui, ela é de 1852. A Santa Casa como Irmandade, né? Mas o Hospital de Caridade é de 1880, ou seja, existe um hiato aí que não tem o hospital que nós temos, né? Que é o ali da Praça Rui Barbosa, então houveram alguns atendimentos. Dessa época nós não temos os registros, né? Mas a partir do momento que foi instaurado o hospital, nós temos alguns livros que são gigantescos, assim, digamos, a cada 1 ano, 2 anos de corrente tem um livro. Então nós temos, não posso dizer que temos todos, mas praticamente todos a partir dos 1905, 1910, praticamente temos todos. Então é interessante ter toda essa abordagem. Infelizmente ainda não está digital. Ressalto que o museu é uma ação de 2019, ou seja, nós estamos abertos de certo modo faz 4 anos e nós tivemos uma pandemia nesse período, então ainda estamos engrenando nessa questão. Então, todo esse registro está lá, qualquer pessoa que tiver interesse é só entrar em contato que nós disponibilizamos o acesso para que tenha um espaço e consiga pesquisar um pouco sobre toda essa questão que envolva a saúde, o que é que seja, e que nossa contribuição seja pertinente, né, para a pesquisa. Você acabou respondendo a minha pergunta. A minha pergunta exatamente ia de encontro como se dá o acesso a esses dados. Mas aí nós estamos falando de um processo dentro da Santa Casa de 1852 e você fala de um período histórico. A prática na Santa Casa, vamos pegar o Dr. Carlos lá em Jundiaí. Então ele tem as fontes do qual ele tem buscado, mas aí uma linha de pesquisa... porque provavelmente deve ter Santa Casa de Misericórdia aí na região dele. Esse modelo que vocês desenvolveram aqui no museu, essa prática também é uma prática a nível nacional nas Santa Casas, ou cada um tem a sua administração, ela não segue um modelo único? Bom, ela é um modelo praticamente universal. Porque, só para complementar um pouco nessa questão da história, a primeira Santa Casa que foi fundada foi a Santa Casa de Lisboa em 1498, ou seja, 2 anos antes do descobrimento do Brasil foi instaurada a primeira Santa Casa. E todas as outras Santas Casas no mundo são um modelo replicante dessa primeira Santa Casa em Lisboa. Óbvio que passando 500 anos, cada lugar tem as suas especificidades e as suas questões particulares. Mas só para vocês terem ideia, existiu Santa Casa em Macau, na China, em Goa, na Índia, em Nagasaki, no Japão, no Irã, e praticamente, esses foram, os entrepostos comerciais do Império Português, né? Mas nas colônias, Moçambique, Angola, Brasil, 3.000, 4.000 Santas Casas. Então, existiram muitas instituições, né? Muitas faliram, fecharam, outras talvez nem saíram do papel da maneira como hospital e assistencialismo, mas todas copiam o que eu comentei, que é o compromisso de misericórdia lá de Lisboa, em Portugal, e a partir dos anos elas vão criando suas próprias especificidades de como elas se administram e como elas organizam seus arquivos e tudo mais. Mas o princípio tudo vem, de uma principal que acaba dando o modelo para todos. Doutor Carlos, parece que tem uma pergunta. Na verdade, eu queria só complementar. A primeira Santa Casa no Brasil foi em Salvador e foi fundada no século XVI.
e é impressionante o volume de dados que eles ainda preservam. Infelizmente não estão digitalizados, mas assim até conclamo as pessoas, né, os historiadores. Eu acho que é uma riqueza muito grande de informações que falam a respeito da nossa saúde, do processo histórico, do processo do cuidado de saúde. Quer dizer, existe uma fonte riquíssima que a gente poderia trabalhar, né, de uma forma mais unificada. Muito bem. Aí o Kim traz aí a questão das Santa Casas de Misericórdia, né, professora? Que tem o papel da caridade, o acesso às pessoas com necessidade. Mas a gente, no contexto histórico, a gente sabe que a partir de 1988, pela Constituição Federal, que determina que o dever do Estado é garantir saúde a toda a população brasileira, ou seja, é o papel do Estado com essa garantia. Mas, anterior a tudo isso, Kim, você acha que foi através dos modelos das Santas Casas que outras áreas começaram a se planejar melhor com relação ao aspecto de saúde? Correto. Nós temos que lembrar das questões dos processos históricos, né? Então, antes da Constituição de 88, da implementação do SUS, desse acesso universal, né, a saúde era basicamente por 4 pilares. Um pilar seria o particular, ou seja, quem tem acesso busca um médico ou algum possível tratamento, digamos, particular. Daí nós teríamos as caixas de pensão, INAMPs e o que é que fosse, que seriam estruturas de governo, às vezes estaduais, municipais, federais, que eram realizadas nas suas épocas, né, ou seja, cada período. E daí nós também tínhamos algumas ações individuais de algumas instituições. Só que tudo isso é de acordo com o seu tempo. Só que, como já foi mencionado, a primeira Santa Casa aqui no Brasil é de 1540, 1550, ou seja, praticamente toda essa estrutura de caridade, de apoio ao próximo, já existe no Brasil desde o começo da sua colônia. Então, naturalmente, era o local em que havia toda essa, ou digamos, essa prestação de serviços, digamos assim, para a área da saúde. Então, só que claramente cada região com a sua especificidade e com a sua história, né? Muito bem. Voltando para o Carlos, a gente deu um salto agora, né, que a gente estava... Me desculpa, Carlos, acho que eu compreendi errado quando você falou na primeira vez, que eu falei do século XVI e XVIII, XVIII e XIX. A gente pulou do século XVIII para o XIX e o Sidney veio para o século XX, pós-Constituição de 1988. Sendo que na trajetória do século XX, se a gente fosse pensar, né, há uma série de ações, tanto higienistas, por parte da política pública, como a processos históricos de refutação, por exemplo, como o da revolta da vacina, também no início do século, que nos trazem fatos e processos históricos que são marcantes para a nossa história e que merecem ser discutidos, né, serem abordados. E aí, em que medida, para você como médico e historiador, esse processo histórico se faz importante para entender os fatos recentes da história brasileira? Sem dúvida. Esses exemplos da revolta da vacina servem muito como referência do que aconteceu recentemente. E já diversos trabalhos foram realizados, o Fiocruz já desenvolveu bastante esse tema, com considerações antropológicas, sociológicas também. Então, realmente, é importante compreender essa relação entre saúde como um processo dinâmico e que existe uma educação em saúde que tem que trabalhar. Porque é um processo, quer dizer, eu entendo que quando você sai não, né? Você fica na medicina, mas quando você se interessa pela história, é porque percebe que esse indivíduo que vai ser tratado biologicamente não está desvinculado das relações sociais na qual ele está inserido, né? Então, há pouco tempo, nós não pensaríamos em estar aqui presencialmente. Imagino que quando o Kim começou a trabalhar no museu, imediatamente, pouco tempo depois, as suas atividades foram
limitadas, né, cerceadas de alguma maneira. Quer dizer, nós temos que pensar a nossa condição histórica, social, para inclusive pensar esse organismo que adoece, né, esse organismo que se transforma. Então, acredito que no Kim também tenha visto, nesses últimos anos, uma transformação dos registros encontrados na Santa Casa, será? É uma questão bem interessante comentar que nessa época, digamos assim, eu era considerado profissional de saúde. Então, de certo modo, eu trabalhei por toda a pandemia como profissional de saúde, tudo bem que é de um setor administrativo, que é uma outra estrutura, digamos assim. E, de certo modo, ou seja, o nosso museu nunca fechou. Fechou para o grande público, mas fizemos ações externas e algumas ações com os residentes, com os médicos e tudo mais. Mas o que eu gostaria de trazer, que foi mais impactante, foi mais interessante, que nós, como museu, de certo modo, nós temos quase uma necessidade de preservar a memória, os fatos, criar documentos, preservar os documentos, as fontes, de tudo nessa lógica, né? Então, em 2019 e 2020, durante a pandemia, eu consegui dois fotógrafos voluntários, corajosos, que decidiram entrar junto comigo em todas as UTIs e todos os espaços, tanto da Santa Casa como do Instituto de Medicina aqui do Paraná, que foi reativado como, digamos assim, como um hospital de campanha, digamos assim, aqui em Curitiba, que foi a Santa Casa que administrou. E junto com os fotógrafos, nós tivemos praticamente um registro fotográfico de mais de 3.000 fotografias, e algumas entrevistas que se tornaram, ou se tornarão, na verdade, documento para futuros pesquisadores daqui 20, 30, 40 anos, que eles queiram entender um pouco mais, né, sobre o que foi essa pandemia de Covid e tudo mais. Então, nós, como museu, criamos essa estrutura e estamos com posse, digamos assim, de um bom material para o futuro. Então, naturalmente, nós acompanhamos bem de perto o que estava acontecendo nessa questão, mas sempre com aquele olhar de um setor administrativo, de fora, da área da cultura, e não como, de fato, profissionais da linha de frente e tudo mais. Mas temos um registro bem interessante. E esses registros ainda estão sendo trabalhados, essas fontes estão sendo organizadas. Sim, nós fizemos uma exposição virtual sobre o Covid, né? Então, se acessar o nosso site, o Museu da História da Medicina do Paraná, nós temos uma exposição virtual que tem uma curadoria de algumas fotografias dessa época, né? Mas além disso, como eu falei, a exposição foram umas 30, 40 fotografias, né? Mas o acervo é de mais de 2, 3 mil. Então, vamos ver no futuro aí serão as curiosidades, quem gostaria de pesquisar, o que ele vai poder contribuir, mas acredito que é um registro bem, digamos assim, porque é diferente o olhar, digamos assim, de um historiador, de alguém que está trabalhando no museu, porque vamos pensar assim, de certo modo, durante a pandemia, a maioria das fotografias foram, digamos, questões de jornalistas querendo mostrar o impacto, isso e aquilo, ou seja, tem um olhar, não digo sensacionalista, mas é um olhar mais midiático sobre aquilo. E você, como historiador, pensando em querer documentar toda a pandemia, é interessante tirar fotos, digamos assim, eu gosto de falar daquelas plaquinhas que tinham nas cadeiras, né? Por causa do distanciamento social, que é a cada 1,5 metro de distância, senta numa cadeira, não senta na outra e tudo mais. Ou seja, essas plaquinhas, hoje elas não existem mais. Era um papel que simplesmente todo mundo amassou e jogou fora. Mas ali deixa o registro para a posterioridade. O que foi o distanciamento social? Cria materialidade para entender toda essa estrutura e qual foi a dinâmica interna no hospital e tudo mais. Então, acredito que no futuro vai render bastante coisa. Que massa. Já vou voltar com você lá, com o Dr. Carlos, mas agora eu queria entender um pouquinho aí do nosso polo, porque hoje nós estamos aqui falando de história na área da saúde, mas eu preciso saber um pouquinho da história aí sua, do seu polo, de aí hoje você tem um egresso, aí que de certa forma, em algum momento, ele é um egresso, mas ao mesmo tempo faz parte dessa comunidade aí de Jundiaí, porque às vezes, é verdade, todos os nossos alunos, em algum momento, por onde eles passam, eles têm a sua contribuição. Fala um pouquinho para nós aqui, Marcela, e para todos os nossos, você que fala em nome dos nossos polos, como é essa sua relação aí, como é que o polo tem se relacionado com os nossos alunos, qual foi a participação de vocês aí nessa formação do doutor aí?
o fato dos alunos não virem até o polo, né, por ser um curso à distância, a gente tenta estar mais próximo desses alunos, né? Então a gente convida para lives, a gente convida para plantão de dúvidas nas sextas-feiras, então pode vir presencialmente, o aluno pode vir conversar. Então a gente está sempre ali buscando para que esse aluno ele venha até o polo, para que ele tenha esse contato, para que ele tenha o melhor desempenho acadêmico possível, mesmo o curso ele sendo à distância, né? Que a gente tem bastante preconceito a respeito disso. O curso à distância, eu vou estudar sozinho, como que vai ser essa minha rotina? Então, a gente tenta sempre acompanhar os alunos, a gente está sempre enviando link das lives, né, para os alunos tirarem as dúvidas, para poderem participar e interagir com os alunos. Eu acho que é super importante quando a gente traz para dentro do polo, e quando, eu sempre digo assim, quando você tem um egresso em destaque. O que é o egresso em destaque? É todo aquele profissional que tem o seu curso de formação, pós-formado, coloca na prática aquilo que de fato ele passou aí no seu processo de aprendizagem dentro do polo. É o tal de processo de formação continuada. Visto aí que hoje nós temos aqui o Dr. Carlos falando um pouquinho desse seu processo de aprendizagem. Dr. Carlos, você no começo, você falou que você você tem todo o século XIX, mas eu queria que você falasse um pouquinho do que, enquanto historiador, o que te chama atenção, por exemplo, no sistema SUS. Hoje, por exemplo, só um exemplo, o SUS é o maior sistema de transplante de órgãos do mundo. Isso é um dado. Dentro da sua linha de pesquisa, porque foge do nosso olhar enquanto usuários, mas o que de fato é esse sistema e qual é o seu papel na história da saúde? Sim. Olha, eu vejo o SUS com muito entusiasmo. Eu acho que houveram avanços muito importantes, significativos, em relação à cobertura vacinal, a melhoria das condições de saúde, da mortalidade infantil, da mortalidade materna. Ou seja, são vários índices, vários indicativos de que com o SUS a condição de saúde da população melhorou bastante. Claro, a gente tem que trazer algumas questões, tipo a idade, não em centros urbanos, mas em alguns locais do Brasil, realmente, o SUS ainda tem uma dificuldade de penetração, né, de oferecer um serviço de qualidade para todo o território brasileiro. Mas eu sou bastante entusiasmado com o SUS e com as ações que a gente promove, sem dúvida nenhuma. Muito bacana, né, professora? Mas, professora, vamos voltar lá com o Kim, porque o Kim tem história da história, né, Kim? Quando você coloca esses relatos, você traz um relato presente, né? Então, nós temos hoje um momento de pandemia. Mas um historiador, no passado, qual é o dado importante no período antes da pandemia que te chama muita atenção aí dentro do seu processo de pesquisa? Praticamente, de certo modo, não tem como escapar dos registros escritos, né? Ou seja, praticamente toda a documentação produzida pelas instituições de saúde ou pelas instituições de apoio são essenciais para fazer todo esse acompanhamento. Então, acredito eu que não exista, de certo modo, prioridade ou não. Tudo depende da pesquisa, mas todo documento devidamente é importante para entender o processo. Então, principalmente, digamos, os documentos que estruturam o atendimento de cada instituição. Então, e além desses, os registros de pacientes prontuários. Então, do geral, seriam esses que eu considero essenciais para entender todo esse processo. Muito interessante a resposta do Kim, porque ele não diz para você um elemento da história, mas ele vai te dizer quais são as fontes, né? Fontes, quer saber, vai lá e procura, estude. Vai lá e faça pesquisa, né? Mas vou insistir um pouco na pergunta do Sidney, mais específica. Se a gente pegar processos históricos recentes, vamos pegar pós-88, que a gente já falou da Constituição aqui, a pandemia foi um grande marco na saúde brasileira. O que nós poderíamos destacar
do pós-88 para cá, de marcos dessa saúde brasileira? Assim, acredito que pós-88, de fato, é o SUS e toda a estrutura que ele mobiliza digamos, de uma certa maneira nacional para que possa combater tudo na área da saúde, digamos, e tendo o SUS como algo, digamos, universal, ele acaba abordando e perpassando por praticamente todas as especialidades e todas as disciplinas. Então, para mim, eu acredito que é essencial entender toda a estrutura. Mas, naturalmente, nós temos alguns processos, algumas épocas, principalmente a questão da vacinação, isso é essencial, como já foi comentado, sobre a vacina, mas hoje nós temos outras estruturas, digamos assim, tanto de marketing, tanto de publicidade, como de outras, digamos, campanhas que você não fica mais preso somente à área da saúde, você acaba trabalhando com toda a, digamos assim, com todos os elementos da sociedade. É muito interessante. O que eu quero dizer é, justamente, como eu falei, das fontes e tal, é interessante você ter um olhar amplo, você entender qual que é a dinâmica, qual que é a profundidade que as fontes podem te apresentar. Bom, você falou de um exemplo pós-88, mas eu quero dar um exemplo anterior, porque são os principais documentos que nós temos lá no Museu da Medicina, né? Mas, por exemplo, todo mundo fala da famosa gripe espanhola de 1918 e tudo mais, que ela matou milhares de pessoas no mundo. Tudo bem, nós temos o registro da Santa Casa daqui de Curitiba, mas em 1917, que é um ano antes, teve um surto de febre tifoide e a febre tifoide matou mais pessoas em Curitiba do que a gripe espanhola. E, de certo modo, no panorama universal nossa, a gripe espanhola foi a maior pandemia e tudo mais. Tudo bem, cada caso é um caso, cada local é um local. Então, por isso que é interessante, como eu comentei, pegar as fontes e daí fazer as pesquisas, entende? Sim, sim. Até porque a gente quando a gente pensa categoricamente para analisar a realidade, a gente tem que pensar singularidades, particularidades, universalidades. Aquilo que é universal não é necessariamente particular ou singular. Carlos, você faria algum destaque ao que o Kim nos trouxe? Alguma diferenciação? Em relação ao SUS? A esses momentos da história mesmo. Tá. Com certeza. O SUS cada vez se tornou mais inclusivo. Ele consegue vários níveis de complexidade, como atenção secundária, terciária, exames de baixa complexidade. Então, é uma grande rede de saúde que, como resultado final, melhora, né, toda a saúde da comunidade. Uma coisa importante é que, inicialmente, ele não era tão ambicioso, né? Ele se tornou cada vez mais abrangente, considerando as questões, vendo a saúde de uma maneira mais ampla, como um fenômeno socioeconômico, biológico, então, uma multifatorial. Então, o SUS foi se tornando mais complexo e foi compreendendo melhor essas questões tão dinâmicas da saúde. Carlos, hoje a gente tem, dentro do contexto da história, momentos de doença que elas fizeram parte do passado e elas estão aí presentes de novo. Dentro do seu processo de estudo, como é que o doutor vê isso? Isso se dá em que momento? Por que a gente vê este cenário, sendo que lá no passado nós já tivemos essas doenças erradicadas? Exato. Existiu um fenômeno, mudança epidemiológica, e eu consigo perceber isso nos registros que eu tenho dado. A frequência de doenças infecciosas no século XVII, no XVIII e XIX, era muito prevalente. E aí, com o século XX, vieram as doenças do progresso, né? São as doenças degenerativas, a aterosclerose, o acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio. Então, são consideradas, foram apelidadas doenças do progresso. Só que com a intensificação das relações comerciais, ficou inevitável. Quando você tem uma dinâmica tão grande
no transporte de cargas, de relações comerciais, de transporte de pessoas, a troca de micro-organismos se torna bem mais prevalente. E, ao mesmo tempo, resistência aos meios anteriores. Então, surgiram bactérias multiresistentes, vírus que eram desconhecidos. Então, isso realmente está tendo um ressurgimento dessas infecto-contagiosas. Muito. É porque a gente acompanha, né, professora, sempre um cenário. Mas por que, de novo, nossa, sarampo, nessa altura do campeonato, como é que isso vem acontecer? E é de fato entender todo esse movimento. Professora, a gente tem aqui a questão da sua escola, né? A questão lá, que a professora tem o curso de História. Esse momento, essa conversa de hoje, dentro da disciplina, dentro da escola, esse curso de História, ele retrata um cenário a nível em diversos aspectos, né, professor? Sim, exato. Falando um pouquinho sobre o curso de História, ele tem uma grade que comporta tanto a história, vamos dizer assim, uma periodicidade da história tradicional, que a gente pega lá a antiguidade, medieval, história contemporânea, história moderna, mas também tem especialidades. A gente tem disciplinas específicas que algumas delas, inclusive, estão como eletivas, mas outras estão na grade curricular regular, e como História e Saúde, que nós estamos produzindo nesse momento. Então, para trazer uma historiografia que pensa a partir de temas, que pensa um pouco a partir das fontes, como o Kim estava provocando, né? Porque não é um recorte temporal, mas como é que você olha para aquela fonte, o que você vai procurar naquela fonte. Então tem disciplinas como História e Cidade, História e Saúde, que vão buscar renovar, arejar um pouco a leitura do processo histórico. E temos alunos no Brasil todo, no mundo todo atualmente, né? Porque com os nossos polos em Madrid, nos Estados Unidos, no Japão, estamos pelo Brasil todo afora. E eu acho que História e Cidade tem todo um processo ali, reflete na saúde depois. Com certeza. Porque a gente tem que estudar. Doutor, porque a gente, pegando o gancho da professora, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que é essa sua relação, como é que se deu essa sua relação enquanto médico, aí você vem para um curso EAD, do qual você vem fazer parte para entender um pouquinho sua história. Como é que ficou essa relação do médico no curso de História, no formato à distância? Foi uma experiência muito boa. Eu queria até testemunhar que a equipe sempre me deu apoio, momentos, todas as etapas da graduação. Realmente não tenho o que me queixar. Eu acredito que são poucos médicos que se interessam pela graduação. O que a gente observa mais frequentemente é uma pós-graduação ligada à história, saúde, né? Ou então história do SUS, por exemplo. Mas eu achei que essa base da graduação era fundamental para poder trabalhar alguns conceitos que eu me sentia deficiente naquele momento. Então foi uma experiência muito rica e eu realmente recomendo a experiência para todos. Legal, Carlos, falar isso para todo mundo, né? Alguém que já tem uma formação sólida, que vai fazer educação à distância na Uninter conosco no curso de História. Kim, quando o professor Sidney direcionou a pergunta para o Carlos, falando sobre o retorno de determinadas vacinas, eu vi que você se manifestou aí na tela, por favor. Bom, como eu comentei, eu gosto muito da questão da área, ou seja, da cultura material, como, digamos assim, certos elementos culturais da sua época são refletidos através dos objetos. E, por exemplo, lá no museu nós temos exposto, né, um pulmão de aço. O pulmão de aço foi utilizado muito no século passado, né, para tratar a poliomielite. E é bem interessante que nas nossas visitas guiadas, né, eu faço um paralelo justamente com a Covid, porque o pulmão de aço, nada mais nada menos, ele é um respirador. E lembramos, na época da pandemia, o que estava faltando? Respiradores para comprar da China, e lembra dos fornecedores e tal.
Tudo bem, são outras técnicas, outras tecnologias, mas digamos assim, a materialidade do equipamento é o mesmo. E foi utilizado em uma época para tratar poliomielite. E o que resolvia a poliomielite? O Zé Gotinha, que é justamente o quê? A vacinação. Então tem todo um paralelo para entender como digamos, elementos do passado também se refletem no presente e como hoje, pela questão da vacinação, da questão da Covid, muitas pais, famílias deixaram de vacinar os filhos sobre a polio. E a polio, de certo modo, que é a paralisia infantil, né, era uma doença erradicada. E além disso, nossa, tem N outros elementos. Um adendo agora para a última pergunta que foi feito ao doutor, né, eu gostaria de complementar sobre a questão também do SUS e tal, porque olha outros paralelos. Quando a gente fala e pensa, a gente está falando dessas saúdes, dessas questões biológicas, dos vírus e tal, mas um elemento muito interessante que dá para trabalhar, por exemplo, com o acervo do museu, é sobre a saúde mental. Santa Casa também administrava o primeiro hospício, o primeiro manicômio do Paraná. Então, nos mesmos registros de entrada e saída de doentes, nós sabemos quanto tempo eles ficaram internados ou não. Nos anos 2000 teve a política da reforma antimanicomial, ou seja, nós já tivemos um hospício que teve quase 1.000 internos e hoje não existem mais hospícios manicômios. Então, e digamos assim, só para concluir, tem nesses registros de que regiões vinham, qual idade, qual era o gênero, qual que era a doença que internava ou não. Só para vocês terem ideia, tinham pessoas que ficavam 30, 40, 50 anos lá. Então, é bem interessante pensar essa questão sobre tanto a saúde e querendo ou não, o desenvolvimento da sociedade. É muito bacana quando você tem esse processo de relatos e quando você traz aí, você também tem como você desenhar um padrão dessas doenças mentais do futuro. A gente está falando assim, tem a questão cultural, 30, 40 anos, porque a família não tinha mais aquela obrigatoriedade, hoje tem os direitos garantidos, mas 40, hoje você tem casas de recuperação onde a pessoa fica 30, 40, 60 dias, mas muitas vezes ela trabalha com o presente, ela acaba estudando um pouquinho da história, que eu acho que dentro do grupo de pesquisa é muito interessante. Professor, aqui dava para abrir o tema e a gente passar a tarde toda contando a história da área da saúde, mas infelizmente o nosso tempo, no início do programa, ele parece longo, mas no decorrer o papo vai ficando gostoso e a gente acaba tendo o nosso tempo aqui se esgotando. Queria que já fazer os momentos finais, 2 minutinhos aí para cada um se despedir, falar um pouquinho, deixar o seu recado. Meu agradecimento especial aí aos nossos convidados, mais uma vez. Falar que saúde e história, eles fazem parte da nossa história e envolve uma cadeia aí de empregabilidade que é muito interessante. Você, de repente, se quer ser um historiador, veja aí o exemplo de um médico que foi estudar um pouquinho de história. Acho que nós temos que entender um pouquinho do contexto histórico das nossas vidas e no processo onde nós estamos inseridos. Vou começar ali com o doutor Carlos, por favor, seus 2 minutinhos finais aí para o seu recadinho. Com certeza, esse processo de saúde, doença, assistência à saúde, são processos históricos extremamente ricos que podem ser estudados de várias formas. Então, esse tema é riquíssimo e realmente vale a pena aprofundar nessas questões. Todas as estratégias que foram realizadas para melhorar a saúde da população, tudo isso pode ser estudado sobre várias nuances, histórica, antropológica, sociológica. Então, e agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigado. Obrigado a você. Marcela? Bom, queria agradecer novamente o convite em poder participar desse bate-papo tão incrível, com esse tema maravilhoso, interessantíssimo, e agradecer ao Carlos, né? Se não fosse ele, esse aluno brilhante, nós não estaríamos aqui falando em nome do Polo, né? E é isso. Obrigada a todos. Professor Dr. Kim, porque você já está aí no processo de doutorado. Queria que você fechasse aí, contando um pouquinho da sua história, um pouquinho finalizando dentro desse tema.
Eu gostaria de complementar e falar, e primeiramente agradecer a todos, né, por esse convite, mas como justamente o programa é competência e empregabilidade, eu gostaria de comentar assim no fato ali do museu, né, em específico do Museu de Medicina do Paraná, porque ele é fruto, literalmente, da Lei de Incentivo à Cultura, ou seja, a Lei Rouanet. Nós já estamos no processo da quarta lei, ou seja, quarto, digamos, projeto de lei, né? E é interessante pensar também que a área da cultura é uma área que concatena várias disciplinas, ou seja, é multidisciplinar. Então, da mesma maneira que um historiador, um médico, um profissional de saúde, existe uma capacidade de concatenar uma empregabilidade de N grupos em projetos culturais. Isso é uma dica que eu digo, assim, bom, formado como historiador, né, o pessoal sempre pensa, o historiador vai trabalhar com o quê? Todo mundo pensa, vai ser professor, vai dar aula de história. E não, existem N segmentos na área, digamos, tanto particular como pública, que tem uma empregabilidade para o historiador. Então, eu acho... Que pena. O Kim caiu. O Kim caiu no final do nosso... Kim, Poxa você vida. voltou? Oi, voltei. Por favor. É o Wi-Fi que não é tão bom assim. Então, digamos que essa área cultural, a área da história, a história está presente em todas as disciplinas. Então, querendo ou não, existe uma possibilidade de empregabilidade ou de pensar projetos ou pensar em novos potenciais, digamos, produtos ou ações que utilizam tanto a área da saúde, a área administrativa, a área de gestão, a área tanto de pedagogia. Então, eu só queria dizer que às vezes nós não devemos ficar presos somente àquele âmbito, somente àquela sua bolha, sabe? Pensando que a possibilidade de empregabilidade seja aquela, mas não, pense um pouco fora da caixinha, parece ser clichê, mas existem vários lugares que agradecem, digamos assim, a perspectiva da multidisciplinaridade, ou seja, de vários campos atuando em prol de algum projeto comum. Obrigado. Falar uma situação aqui. O nosso programa, mesmo sendo gravado, ele tem uma participação dos nossos alunos no chat. E vários alunos estão pedindo aqui para que você volte numa outra oportunidade para a gente falar mais sobre assuntos, porque a gente tem um papel aqui, a questão do papel do historiador em museu, nós já trabalhamos esse tema e a gente quer falar um pouquinho mais sobre isso. Você vai ser convidado para um próximo programa também, tá? Queria agradecer demais, agradecer os nossos convidados. Professora Valéria, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma tarde, né? Conjuntas. Muito legal, professor Sidney. Agradeço muito ao Carlos e ao Kim que estiveram conosco, também ao Polo, à Marcela, que está aqui conosco hoje. É sempre muito importante e relevante falar de áreas disciplinares como de história, porque há um senso comum que nós necessariamente vamos para a docência e o Kim está demonstrando o quanto isso pode ser uma tendência, mas não é a regra, né? Existem outros espaços de atuação do historiador e espaços sociais importantes, relevantes socialmente, dada a singularidade que é conhecer a história, né? Conhecer a sua história, conhecer a história do seu país, para poder compreender a realidade, não a partir daquilo que você acha, mas a partir do que os documentos te dizem, a metodologia científica te orienta no processo de leitura da realidade. Enfim, fazer história é um ato de compromisso com a realidade e com a verdade. Eu fico muito agradecida de tê-los todos aqui e estamos aqui na Uninter para acolhê-los também. Muito obrigada, professor Sidney. Imagina, professora. Termina aqui mais um Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima semana.